Então, pessoal, vamos aprender como que a gente dimensiona vigas contínuas em edifícios. A NBR, ela permite que a gente analise e dimensione vigas de edifícios como se fossem vigas contínuas sem ligações rígidas. Mas, para isso, a gente tem que obedecer alguns critérios. Que critérios são esses? Primeiro, nos vãos intermediários da nossa viga contínua, nós não podemos considerar um momento positivo inferior se a gente tivesse engastado aquele vão. O que quer dizer isso aqui? Basicamente aqui tem um desenho de um pórtico e o nosso modelo estrutural da viga, que é esse aqui, como se fossem apoios simples. Então, nos apoios intermediários, nesse caso esse aqui, eu não posso considerar um momento positivo inferior ao que se eu tivesse engastado as suas extremidades. Por que ocorre isso? Porque eu tenho que levar em consideração a rigidez dos pilares. Por exemplo, aqui eu tenho um pilar mais rígido que os demais. Então, a tendência é que qualquer apoio nesse pilar, ele tenha mais rigidez que os demais pilares. Então, ele se aproxima muito mais de um apoio de engaste do que um apoio simples. Então, uma forma de contornar isso aqui, lógico, sempre a favor da segurança, é eu considerar o engastamento dos dois, considerar essa hipótese, e considerar que o momento positivo tem que ser no mínimo, esse aqui. Lógico, se pelo dimensionamento e análise estrutural você prosseguiu com os cálculos, viu que o momento positivo foi maior do que esse, tranquilo, pode utilizar, não tem problema nenhum. Mas o que você não pode é ter um momento positivo inferior a esse aqui, se você tivesse engastado. E para o caso dos vãos extremos, esse aqui é a mesma ideia. A gente considera como se tivesse engastado o apoio interno e o nosso momento positivo não pode ser inferior ao que se a gente tivesse engastado e apoiado. Então, em resumo, a gente sempre vai ter o quê? Dois cálculos a serem realizados. Um como viga contínua, que é esse aqui, um modelo estrutural comum mesmo. E o outro como se ele tivesse engastado os apoios internos, que é o que foi apresentado tanto no item 1 como aqui no item 2. E os momentos positivos, que a gente vai utilizar para o dimensionamento, serão os maiores entre os dois modelos de cálculo. E outra observação também bastante importante é a seguinte. Quando a gente tem um pilar mais largo, por exemplo, aqui eu coloquei essa figura, que é um poste com um pilar bem robusto aqui, se ele tiver uma largura de apoio superior a 25% da altura do pilar, por exemplo, eu tenho um pé direito de 2,80. Se esse pilar aqui tiver 70 centímetros, que é o caso de 25%, eu tenho que considerar aqui um momento negativo em valor absoluto, como se eu tivesse engastado esse apoio. Por que isso ocorre? O pilar, quanto mais rígido ele é, a tendência dele rotacionar, ou seja, às vezes atuar como um apoio simples, uma viga, é muito menor. Ele tende muito mais a se comportar como um engaste do que como um apoio simples. Então, por isso que a gente tem esse outro critério a ser obedecido. Nós não podemos considerar um momento negativo, já que ele é um pilar interno, em valor absoluto menor do que se tivesse um engastamento perfeito nesse apoio. Como que a gente pode contabilizar o momento que ocorre na extremidade? Então, nos apoios extremos, que seria esse caso aqui, eu tenho que considerar uma parcela de momento que é devido à própria rigidez dos pilares, que ele também... Aquele negócio, pessoal, não existe apoio perfeito. Então, essa ideia de que, tipo, é um apoio perfeito não existe. Então, você sempre vai ter um certo grau de restrição à sua rotação. Então, um apoio simples, ele não vai funcionar sempre como um apoio simples. Ele vai funcionar um pouco como engaste. Então, essa aproximação, ela busca considerar isso aqui. Então, nos apoios extremos de viga contínua, nós temos que considerar esse momento negativo atuante no apoio, que vai ser dado por essa expressão aqui, em que o momento de engastamento é o momento de engastamento perfeito do vão e
O R é o nosso coeficiente de rigidez, que vai ser dado por essa expressão aqui. Nós temos aqui essa expressão, e aqui é o modelo estrutural que é utilizado. E vai ser a inércia da seção, o L vai ser o comprimento do vão. Os subíndices inf, sup e viga são do pilar inferior, pilar superior e da própria viga, que são referentes a... aqui já tinha escrito. E os coeficientes de rigidez da barra são obtidos por esse modelo aqui. A gente sempre considera até metade da altura, que seria o que? A nossa altura de influência. E quando a viga possui um único vão, que é para esse exemplo aqui, esse caso, eu tenho que utilizar como a nossa rigidez da viga essa expressão. E para os demais casos, são todos os outros, eu tenho que considerar o quê? Esses valores aqui para coeficiente de rigidez da viga, do pilar superior e inferior. E lembrando, pessoal, essas condições são previstas porque estamos tratando o quê? De um cálculo simplificado, com viga contínua. Se você utilizar o modelo de pórtico, lógico, adotando as cargas corretas, distribuindo as cargas na viga e tal, você pode utilizar diretamente para o seu dimensionamento o que foi obtido na análise estrutural do pórtico, sem problema nenhum. Isso aqui é mais para o dimensionamento como viga contínua, que a gente tem que obedecer esses critérios. Então, esse momento aqui vai ser aplicado aqui e vai ser dimensionada uma armadura negativa para esse ponto. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Lembre-se de se inscrever no canal e também divulgar o conteúdo. Então é isso aí e até mais.